Se você é uma chama gêmea mais velha, que já passou aí dos seus 50 anos, eu acredito que você vai se identificar com esse vídeo, porque ele é para te ajudar a recordar o que você veio fazer aqui na Terra, junto da sua bagagem de vida. Você concorda que você já viveu muitos ciclos de vida, morte e vida ao longo de toda a sua história e de que esses ciclos precisam sim ser honrados? Que tem sim uma nova história começando a partir do encontro, né, com o gêmeo, com a sua contraparte divina, mas que tem muita coisa também que você viveu e que o nível de expectativa que você coloca nessa jornada agora de encontro com o gêmeo é muito diferente do nível de expectativa que você tinha antes, quando de certa maneira a sociedade fica pedindo para a gente cumprir determinados papéis. Por exemplo, nós mulheres, né, que temos um relógio biológico, mulheres mesmo, estou falando de mulheres, corpo físico feminino, nós mulheres que somos cobradas assim a termos filhos até determinada idade, porque senão depois realmente tem uma questão genética, funcional, que a gente não consegue mais engravidar, não é mesmo? Então você concorda assim que cada história continua sendo uma história única, individual, mas que a gente também precisa trazer valor e peso para as histórias que são histórias de chamas gêmeas mais velhas? Por quê? Tem uma outra questão aqui que eu acho muito importante da gente olhar, que eu tenho sentido muito no movimento do coletivo, que é assim, tem uma sensação humana da gente, isso é humano, que é o do pertencimento. Todos nós, seres humanos, precisamos pertencer a algo. Na adolescência fica muito clara essa sensação de pertencimento, porque a gente vê os adolescentes andando em bandos, né? Tem várias tribos, a tribo dos skatistas, a tribo dos nerds, né? A tribo das menininhas, e assim, tem muitas tribos e a gente vê isso claramente na identidade visual, nos palavreados desses adolescentes. Mas o que eu tenho sentido aqui no movimento do coletivo, né, de chamas gêmeas, de outros canais e tudo mais, é que a gente também, depois que descobre esse encontro, que tem esse encontro que é tão arrebatador na nossa vida, a gente fala, nossa, tem um outro lugar aqui ao qual eu pertenço, eu sou uma chama gêmea, eu quero descobrir tudo sobre isso. E é muito interessante, né? No começo tem um misto de curiosidade, tem uma jovialidade que traz para a nossa vida, nós que já somos mais velhos, né? Eu fiz 50 anos essa semana, por isso tantas reflexões sobre chamas gêmeas mais velhas, né? Que a gente fica assim, é como se a gente virasse uma garotinha novamente, né? Depois de algo tão arrebatador, né? Eu assim, eu conheci meu gêmeo, já não é, eu tinha 40 e poucos anos, já não era assim tão jovenzinha, mas também não estava tão mais velha, como chama gêmeas de 60, 70 anos que acabam encontrando gêmeo, né? Mas mesmo assim eu trouxe esse vigor novamente para minha vida, um vigor muito diferente, um frescor muito diferente do que o frescor da juventude. E o que faz esse encontro com a gente, né, em relação ao pertencimento? A gente passa a pertencer a um grupo, né? Primeiro a gente fala assim, nossa, eu pertenço a esse gêmeo, né? Somos contrapartes divinas. Então, por isso que fica tanto nessa coisa do perseguidor e do fugitivo. Depois, quando a gente começa a voltar pra gente, fazer o nosso trabalho interno, entende que a jornada é sobre nós, que o gêmeo tá só espelhando algo, o que a gente faz? A gente acaba muito voltando também para esse coletivo e tentando pertencer. Só que na tentativa da gente pertencer, a gente tenta fazer uma coisa que é se encaixar. E quando a gente quer se encaixar na sociedade, vocês chamam gêmeas mais velhas, vão entender o que eu estou falando melhor do que pessoas mais jovens, a gente perde a nossa identidade. Então, identidade e pertencimento caminham lado a lado. Então, a minha pergunta aqui, para ajudar que vocês recordem a missão de vocês na Terra, recordem os seus talentos e seus valores, é assim, o quanto vocês assumem a sua identidade hoje como indivíduos, como seres humanos únicos, que sim, tem um gêmeo, tem, né, a alminha ali dividida num outro divino, né, e o quanto vocês estão querendo pertencer demais a esse coletivo, esquecendo-se dessa individualidade, entende? Porque eu tenho sentido muito esse movimento, eu queria até que alguém pudesse comentar aqui como é que tá isso para vocês, que a gente nessa ânsia, né, nessa gana de pertencer a um coletivo, a gente fica tentando se encaixar em métricas que não existem. Existem fases, sim, desta jornada, mas cada um vai vivenciá-la de uma maneira. Por isso que a gente não pode quantificar, né, dar o tempo, que foi meu último vídeo, né? Quanto tempo para a reunião, quanto tempo para sair da fase 1, fase 2, fase 3. A gente tem que
olhar para si e entender que a jornada realmente é única e exclusiva. Então, assim, vocês, chamas gêmeas mais velhas, o quanto vocês estão identificados com uma jornada própria de vida e o quanto vocês estão tentando pertencer a esse coletivo, tentando se encaixar. E muitas vezes até julgar o outro, né? Que é outra coisa que eu tenho sentido, que isso não combina com a gente, porque nós estamos aqui para elevar a frequência do amor incondicional. E a frequência do amor incondicional tem a sabedoria de que, assim, até, por exemplo, a gente que é mais velho, o julgamento, o que a gente que é mais velho, a gente pega e faz com o julgamento? A gente se irrita, a gente rebate um julgamento ou a gente acolhe e fala, cara, se eu recebi determinado julgamento, o que eu faço com isso? É sinal que pode ter alguma coisa que tem, assim, relevância, que eu preciso curar ainda dentro de mim. Ou tipo, não, isso não faz sentido para mim, eu não me identifico e eu me separo, né? Eu sinto muito essa sabedoria agora com 50 anos, eu sinto muito essa sabedoria de diferenciação. Quando chega um julgamento, primeiro eu acolho, eu acho até um presente, porque na verdade é mais material para eu poder trabalhar, para eu poder evoluir, né? E só que eu tô sentindo que no coletivo tá rolando uma outra situação, né? E isso não combina com a gente. Vamos recordar que a gente está aqui para elevar esse amor incondicional. E esse amor incondicional passa pelo amor próprio. E o amor próprio passa pela nossa identidade. Então, falando de identidade, né? Como é que a gente trabalha essa identidade agora, depois dessa fase dos 50 anos? Porque, convenhamos, a gente não tem, muito provavelmente, a gente não tem mais metade de vida para viver, não é mesmo? É muito improvável que eu viva até os 100 anos. Então, eu considero que eu vivi 50 anos, eu já vivi meio século da minha vida. É muito provável que eu não viva mais 50 anos, né? Então, partindo desse princípio, como eu olho para a minha história e ressignifico e pego toda a minha bagagem de vida e trago para esse movimento da minha jornada agora de chama gêmea, que eu sempre digo que ela começou muito antes, ela começou com o contrato que a gente fez. Mas a partir desse encontro que é tão significativo, que faz ebulir um monte de coisa dentro da gente, o que eu faço agora com a minha história, né? E o que eu faço com a minha história passada, antes dessa consciência sobre o movimento Chama Gêmeas, né? De ser um divino, feminino no meu caso. E o que eu faço agora nesse coletivo, né? Eu posso ter bases, eu posso olhar para fora e ver o que está acontecendo? Claro que eu posso. É humano também a gente fazer esse tipo de comparação, mas sem ser o comparar, né? De ficar parado. Do comparação, de entender, tá, olha, para tal pessoa aconteceu assim, para mim tá acontecendo assado. Existe luz no fim do túnel, porque depois desse momento que eu tô passando, vai vir um outro que vai ser mais de frescor e tudo mais. Tá tudo bem a gente fazer isso. Mas onde tá a minha identidade? O que eu valoro do que eu vivi? Então, por exemplo, vamos aqui recordar quem somos. Onde estamos? É importante que a gente olhe para nossa vida, que assim, a maturidade traz também uma matuta idade, né? Eu gosto de brincar com essa palavra. A maturidade traz pra gente uma certa esperteza, a gente é mais desenrolado na vida. E se a gente não tá mais desenrolado, se a gente continua aquela pessoa rígida, dura, não, o que é meu, né? Porque às vezes tem pessoas que envelhecem mal nesse sentido, envelhecem muito rígidas, dizendo assim, não, agora é só a minha verdade, nada mais vale. Então, se você é uma chama gêmea que se sente assim, mais enrijecida pela vida, mais enrijecido pela vida, então reavalia, porque provavelmente o seu gêmeo veio para te, desamarrar, destruncar tudo isso. Se você ficou muito assentado em cima de uma verdade, que na verdade é uma mentira, uma verdade que não é verdade, mas que é mentira, se você sente que tem uma coisa muito enrijecida dentro de você, então é isso que o teu gêmeo veio te potencializar, porque tá na hora de você recordar quem você é, o que a tua alma quer, né? E a alma, lembra, a alma é abundante, o ego é escasso, a alma é abundante. O que essa alma quer? A alma é enrijecida ou ela é mais maleável? Certamente mais maleável, porque senão ela é incapaz de atingir a abundância, né? Então, vamos recordar. Pensa que assim, vocês provavelmente, quem viveu, né, cumpriu os padrõezinhos sociais, cresceu, estudou, casou, fez faculdade, teve filho, às vezes tem netos, casou, descasou, né? Quem não tem filhos mesmo, casou, descasou, teve um trabalho, teve outro, tentou uma profissão, tentou outra.
tem muita coisa que aconteceu. Você concorda que todos são ciclos de vida, morte e vida? Como você pega essa bagagem agora e amplia essa bagagem com um poder, né, com uma potência para sua jornada de chamas gêmeas? O que você tem feito com a sua bagagem? Você desconsiderou a sua vida antes do gêmeo? Ou você está incluindo? Porque se você inclui, você está abundante, você está vibrando na abundância. Se você exclui e acha que nada valeu muito a pena, e que agora que você vai começar a viver, isso é escassez. Então, talvez esse reencontro seja para te trazer isso. O que você pensa em relação à sua individualidade, ao seu pertencimento? Você sente que como um divino, né, uma contraparte aí, o divino feminino, o divino masculino, você tá mais para trabalhar a sua questão individual, o seu gêmeo veio para te mostrar isso nesse espelhamento, e você está sim se curando nesse sentido, se reavaliando, se ressignificando, se dando mais importância nesse sentido, ou você sente que você está aqui para um trabalho coletivo? Porque eu, por exemplo, sinto que para além das minhas curas pessoais, para além do meu desenvolvimento pessoal, eu também estou aqui para falar com o coletivo, para recordar, para trazer cor para esse movimento, né? E por isso que a minha atenção, além dela estar aqui dentro nos meus movimentos, ela também está fora. Porque tudo é isso, o que está dentro está fora, né? Existem as leis herméticas do Kybalion, que são outros vídeos que eu tô gravando até sobre isso. O que está dentro está fora, o que está acima está abaixo, né? Então, como tá isso? E tá tudo bem, tá tudo bem o lugar que você se localizar, tá? Seja num processo que é somente individual, seu e do seu gêmeo, para você ressignificar sua vida e sua história. Eu acredito que chamas gêmeas mais velhas estão muito aí. O gêmeo apareceu agora, assim, naquele momento que você fala, gente, achei que eu já tinha vivido tudo que eu tinha que viver, e de repente, me vem um treco tão arrebatador, né? Às vezes você tava até numa vida sexual já meio largada, nem queria saber mais de nada, e de repente vem isso, acontece com esse nível de intensidade, né? Que a gente sabe que é a relação com o gêmeo. Então, assim, às vezes estava assim, o gêmeo veio para despertar. Para quê? É o chamado final, minha gente. O chamado final, quem tá aí com 70, 80 anos, né? Tem chamas gêmeas de todas as qualidades. Vocês entendem que tem chamas gêmeas de todas as qualidades, de todas as idades, de todas as maturidades? Então, assim, o que é que você tá fazendo agora? É o que na tua jornada? Se é um chamado final, um recordar, faz isso da melhor forma possível, aproveita isso. Se é só para sua jornada individual junto com o teu gêmeo, maravilhoso. Agora, se é para o coletivo, traz para o coletivo. Cadê aqueles talentos que aqueles sonhos de criança que você tinha e que até agora você não botou para fora? Você não acha que pode ser isso que o gêmeo está trazendo? Por exemplo, existem 3 coisas que as pessoas falam que tem que ter antes de morrer, né? Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Tipo, eu plantei um monte de árvore já na minha vida, tive a minha filha com 41 anos, e o livro eu falo que eu não tenho um iCloud, eu tenho um EliCloud na minha cabeça, eu tenho um EliCloud, tem uns 30 livros escritos aqui, mas foi só com a chegada do meu gêmeo que eu, de fato, comecei a concretizar esses livros, né? A minha tese de monografia até da pós-graduação em Jung é sobre os 4 arquétipos do feminino, né? Quando eu escrevi a monografia, eu falei, gente, isso daqui dá um livro. Mas assim, isso aqui dá um livro e ficou. Eu vou trazer isso pro vídeo, para vocês também, né? Sobre esses 4 arquétipos, mas isso também tá virando livro. Tá virando um outro livro, que é um livro que é aqui, né? Pro coletivo também. Então, muitas coisas eu estou fazendo agora. E vocês? O que vocês tinham muita vontade de fazer de criança e que a vida foi tomando, né, tomando muito espaço, porque especialmente vamos supor, se alguém teve filho aí muito cedo, com 20 anos, acabou vivendo uma vida inteira, né, criando filho e tal, quem teve muitas responsabilidades com a própria família, às vezes teve que cuidar de um pai, de uma mãe, ou quem não tinha muitos recursos financeiros e precisou só trabalhar 2, 3, 4 empregos na labuta e agora consegue ter um pouco de maturidade, de espaço, né? Tem uma coisa muito importante que as chamas gêmeas mais velhas têm, que é isso, é um pouco mais de tempo, né? Para ficar na maturidade, na matuta idade, né? Matutando as coisas que estão aqui para fazer. E isso, assim, tem uma parte boa que é, cara, eu não fico mais na expectativa de encontrar meu gêmeo, porque eu quero ter um filho com ele, que eu percebo que chama gêmeas mais jovens, tem
uma ansiedade, tipo, ai, mas eu não quero me relacionar com ninguém, se eu for pra ter filho, vai ter que ser filho com meu gêmeo. A gente já não tem mais isso, né? A gente já passou dessa fase, até porque às vezes a gente não tem nem condições, né? Mulheres não têm condições de gerarem uma nova vida dentro de si. Mas às vezes a gente tem outras condições, né? A gente acaba tendo um tempo, né, de pensar demais também, porque como a gente já tem algumas coisas resolvidas na nossa vida, né, a questão, às vezes a questão financeira, a questão profissional, a questão dos filhos, que já tá ali mais ou menos resolvida, então a gente acaba sobrando um tempo que, se a gente deixar, a gente acaba sendo consumido pelo tanto de pensamento que vem, porque a gente tem mais tempo para ficar vivendo essa jornada com mais intensidade, né? Que quem tá ali, jovenzinho, trabalhando loucamente, consegue ainda desfocar da jornada, focar, centrar no trabalho e ser tomado por isso lá de madrugada e tudo mais. Nós temos a parte boa e ruim, né? Tudo na vida há luz e sombra. Então, ter mais tempo também pode nos levar para esse desvio, da gente se perder demais ali nas emoções. Então, quando vocês sentirem que, cara, eu tô aqui, realmente, tô muito identificado com o coletivo, tô só pertencendo aqui, ó, fora, consumindo todos os blogs, né, os canais aqui de Chamas Gêmeas, mas tô tão com a seta virada aqui para fora e pouquíssimo consigo perceber agora. Espero que esse vídeo desperte isso em vocês, né? E tô pouquíssimo aqui para dentro mesmo. Então tá na hora de virar, sabe, gente? Tá na hora de virar e trazer esse amor próprio, né? Olhar e falar assim, deixa eu olhar, vou olhar a minha bagagem. Você pode pegar até concretamente, eu gosto muito do concreto, né? Da prática concreta. Você pode pegar uma sacolinha e um papelzinho e ir anotando coisas que eu realizei na minha vida e vai jogando dentro dessa sacolinha, uma sacolinha fofa, bagagem bonitinha, sabe, gostosa. E você pode pegar coisas, uma outra sacolinha que você fala mais pesada, pode pegar uma pedra, né, algo de vaso assim, e colocar aquilo que não foi legal na sua vida. Então assim, nossa, isso foi pesado demais a minha bagagem. Chora um pouquinho sobre isso, mas releva e vê o que esse encontro com o gêmeo pode te trazer, no sentido de deixar isso mais fácil, de acarinhar um pouco mais a bagagem difícil, sabe, de vida. Dê-se o valor, tanto em tudo que foi muito luminoso, agradeça a teus filhos reais e começa a convocar os teus filhos que ainda não saíram, né? Como eu estava falando lá das 3 coisas para cumprir, quais filhos você ainda não colocou no mundo? Tenha você colocado filhos reais ou não nesse mundo, né? Quais você ainda não semeou? Quais você ainda não trouxe para o mundo? Né? Porque esse convite do encontro da chama gêmea para que você traga novos filhos ao mundo, ele é muito importante. E aí eu quero contar uma outra história, porque antes de começar a gravar o vídeo, eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso, porque eu tô nessa pegada por eu ter feito 50 anos essa semana, e pensando nas chamas gêmeas mais velhas, no movimento do coletivo. Eu falei, mas eu quero uma inspiração, né? Eu, tipo, espiritualidade, vocês têm algo a mais para me dizer? E aí fui no baralho das deusas, né? No oráculo das deusas e pedi uma carta. Eu falei, me manda uma deusa em que eu possa ilustrar com essa deusa algo que as pessoas, que fique claro, né? Para as pessoas entenderem. Por quê? Porque através da mitologia, a mitologia é um símbolo. Pode ver, tem um símbolo aqui, uma deusa desenhada, que essa é Hathor. Através da mitologia, que é muito simbólica, a gente consegue acessar o nosso inconsciente. Então, o que é a historinha de Hathor, né? É assim, olha como começa a história, né? Como é especial, como o oráculo é uma forma material e simbólica do nosso inconsciente falar com a gente, do nosso eu superior falar com a gente. Mas para isso, o que eu fiz primeiro? Eu convoquei o meu eu superior e falei, espiritualidade, então eu fui lá para cima, espiritualidade, me mande uma carta que possa ser simbólica e significativa, para que as minhas palavras não sejam só palavras soltas ao vento, para que eu traga algum tipo de conteúdo que seja importante para essas chamas gêmeas mais velhas, que o meu objetivo hoje é falar com elas, é trazer esse tipo de discernimento da jornada, de valoração, de recordação, de cor. E aí saiu essa carta, né? Como sempre, é muito perfeito. E o que é a historinha de Hathor, né? Hathor é assim, o deus Ra, que é o deus Sol, ele estava já na sua maturidade, né? Ele já estava velhinho, e aí ele percebe que as pessoas começam a falar mal dele, como se ele estivesse sendo descartado pela sociedade, né? Olha isso. Então o deus Ra começa a ouvir esses burburinhos sobre ele, falando mal dele, ele já estava se sentindo velhinho e tal. O que ele faz? O deus Ra, que é o deus Sol da consciência,
né? O Sol é sempre representado pela consciência, sempre representa a consciência. E aí, esse Ra, que é o Deus Sol da consciência, que estava se sentindo velhinho, aposentado, já ali largado para as traças, o pessoal falando mal dele, ele faz o quê? Ele convoca os deuses, né, todo o conselho de deuses, ou seja, ele convoca, a consciência convoca todas as suas forças e fala, estão fazendo isso comigo, o que vamos fazer? Daí, neste conselho, agregando todos os seus poderes, todos os seus conselheiros, eles dizem, mande os seus olhos para a terra, mande o seu olho para a terra, né? E Ra fala, ok, vou mandar meu olho. Este olho, quem é? É Hathor. E se você for olhar simbolicamente, o que é esse olho? Ele não fala mande seus olhos, ele fala mande seu olho. É o terceiro olho, da visão. Então, a consciência convoca os seus poderes, que é o conselho, e esse conselho diz, mande a tua visão para a terra, né? Mande essa visão para a terra, para esclarecer, né? Para ver o que está acontecendo lá. Então, esse olho, que é a forma de Hathor, vai para a terra, só que na hora que essa consciência amplificada pela visão superior vai para a terra, e a terra seria aqui o nosso mundo carnal mesmo, o que acontece? As pessoas começam a morrer de medo. A consciência acende um medo na sociedade. Foi essa a intenção de Ra, de deixar as pessoas com medo? Não, a intenção de Ra e do conselho era clarificar, trazer visão. Mas quando esse sol fica gritante, escancarado na cara, o que esse sol faz? Ele traz um medo, porque, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora, né? O que eu faço com esse sentimento? Não é assim na jornada de Chama Gêmeas? O que eu faço com esse tanto de sentimento? Ou quando a gente, antes de encontrar o gêmeo, já tá lá meio acomodadão, tal, na vida, meu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Ai, nem sei o que eu vou fazer mais, já realizei tantas coisas, né? Então, assim, esse nível de consciência trazido pelo sol acaba trazendo medo. Só que esse medo faz o que ele tem que fazer, e depois, quando ele se recolhe, ele volta para Ra, ele volta para o sol, esse olho, essa visão sai daqui, volta para dentro de Ra, novamente, num formato de leão, né? E o que é a carta da força no tarô, né? Sempre tem um leão, pode ver, em qualquer oráculo que você for olhar, a carta da força tem um leão. Então, quando você eleva a sua consciência nesse nível de amplificação, você vai sim acessar os seus medos. Mas a partir do momento em que você enfrenta todos esses medos, que foi Hathor indo para a Terra, enfrenta todos os medos, na hora em que você volta de novo para si mesmo, você volta com a força de um leão, né? E depois de leão, ela acaba se transformando numa outra deusa que chama Sekhmet. Então, a minha convocação para vocês, né, pegando esse exemplo da mitologia, que é simbólica, que nos ajuda a esclarecer, olhem para a jornada de vocês com esclarecimento, com essa força do sol. Manda luz mesmo para a sua história passada e vai acessar, sim, vai acessar camadas de medo, mas não é para isso que a gente está aqui? E quando é que a reunião vai acontecer com Gêmeos? Só depois que a gente passar por essas camadas de medo, não é mesmo? É isso que viemos fazer. Então, pega esse Ra, convoca o teu conselho interior, manda luz, amplifica a sua visão, acesse teus medos, faça esse mergulho e acesse os medos, mas acesse também os seus poderes, toda a sua história de vida e retorne para você com a força de um leão. Retorne revigorado para dentro de você. E aí, eu vou trazer uma última coisa que é assim, uma pergunta. Como anda o seu entusiasmo pela vida? Porque a palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós. Como está esse Deus dentro de você? Como está esse leão dentro de você? É um leão fera ferida? Sou fera ferida no corpo e na alma e no coração. Tá um leão fera ferida no corpo e na alma? Ou tá um leão vigoroso? Eu acredito que tá numa jornada de Chama Gêmeas, tá um leão meio ferido, né? Porque estamos aqui para curar tudo isso daqui. Então, como é que tá esse entusiasmo, esse Deus dentro de você? E esse entusiasmo, quando a gente tem Deus realmente verdadeiramente dentro da gente, iluminado, a gente se sente Deus, né? Porque não estamos dissociados dele. Lembrando novamente, essa questão da dualidade, ela não existe. Deus, somos Deus, estamos Deus, né? Então, como tá esse Deus dentro de você? Porque quando ele estiver verdadeiramente ancorado, você vai reverberar isso para o mundo. E aí você deixa de ficar se comparando
com outras caminhadas de chamas gêmeas e começa a buscar conteúdo que é isso, que trazem o seu próprio Deus, que ancoram o seu próprio Deus para dentro de si, não é mesmo? Então procura fazer essa reflexão, procura ver onde está o seu Deus, onde está seu foco, se você está cuidando da sua individualidade ou você está tentando novamente pertencer a um grupo. Eu acho que esse é o chamado mais importante, a recordação mais importante, o insight, o estalo mais importante. E lembrando que você também é um Deus, você também é uma deusa. E você veio aqui para fazer algo além de você, além da sua história de vida, além do seu encontro com o gêmeo, além também do coletivo. Quando você é Deus, você é amor em abundância e você expande isso para o mundo. Você presenteia isso para o mundo com consciência. Mesmo que isso traga reflexos de medo, né? Que muitas pessoas começam a sentir medo quando a gente muda demais. Se isso acontecer, chega a ser até positivo, porque é sinal que você realmente está mudando. Olha também para a tua vida e vê o tanto que depois do encontro com o gêmeo, quanto as pessoas ao seu redor mudaram, quanto as energias mudaram e os contextos mudaram. Se você continuar na mesma, certamente você está distante ainda desse encontro. As coisas começam a mudar muito. As pessoas, os grupos, as ideias, a sua forma de se colocar no mundo, a sua forma de se ver, os insights vão acontecendo e as sincronicidades vão atuando no nosso campo para nos ajudar a elevar também essa consciência e perceber, opa, tô diferente. Né? Abri um portalzinho aqui, até a minha filhinha, até ela, coitadinha, né? Ela também já pega essas coisas, eu fico, mamãe, olha o portal. Ela vê lá, 18, que é a hora que eu pego ela na escola. Portal, mamãe, 19, portal. Então, olha para esses números, com esse simbólico, com esse portal, com esse entusiasmo, com esse Deus dentro de você. Lembre do poder, da coisa maravilhosa que foi essa história, por mais difícil que tenha sido. A minha mãe tem uma história de vida muito difícil. E o que essa mulher fez com a história de vida dela é de chorar. Qualquer dia eu trago a história da minha mãe, maravilhosa aqui, para vocês verem, né, se ela permitir também. Mas assim, eu tô falando, hoje eu tenho um lugar de conforto, eu tenho um lugar de privilégio, que foi bastante batalhado, bastante lutado, mas eu venho de uma origem muito humilde, né? E a história do meu pai e da minha mãe, eles são histórias maravilhosas, especialmente a história da minha mãe, que ficou órfã aos 8 meses de idade. Então eu fui criada por essa mulher que ficou órfã aos 8 meses de idade, né? Então minha mãe tem uma força, me trouxe isso. Honro muito, honrem os seus ancestrais, honrem suas famílias, honrem toda a sua história de vida, e aquilo que não foi legal, fala, nossa, eu vivi uma história de merda, não fiz nada disso, não fiz nada do que a sociedade me pediu, não porque eu não quis, mas porque eu não consegui, né? Ou tipo, graças a Deus não fiz nada do que a sociedade me impôs, sempre fui um espírito livre. Ótimo, valorize isso. E o quanto a sua liberdade está atuante agora? O quanto você está conseguindo ser livre nesse coletivo? Ou você está aqui, ó, apegadinho com essa seta para fora, tentando pertencer a esse grupo? Então, deixa aqui essa reflexão, né, convocando Deus dentro de vocês para que vocês se entusiasmem com suas histórias e reconheçam esse valor, reconheçam sua história de vida. A gente não tem mais metade, muito provavelmente a gente infelizmente não tem mais metade de vida. Então vamos vivê-la com toda a graça, com sorriso, com alegria, porque isso é de graça e isso é Deus. E é isso que a gente veio fazer aqui. Arrou em Lakeche, eu sou o outro você.